Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal Sob Demanda. Se você está assistindo é porque deu certo, né? Agora é o lugar para colocar o celular e ficar mais livre, né? Estou aqui de novo no Parque da Cidade, esse lugar muito bom aqui. Viram 7 aberto, né? 7 à luz do dia. Nesse horário tem um pouco de pessoas, né? O sol ainda tá brilhando forte ali. Hoje eu quero falar sobre algo que está muito em voga, né, em muitos quesitos, que é sobre relacionamento de uma forma geral. O que a gente tem visto aí acontecer, assim, é a junção de alguns fenômenos em conjunto, né? A gente viu aí o avanço do modernismo, temos o feminismo também, que já veio, né, uma toada bem grande aí nessas décadas, bem incentivado, crescendo ali com um pouco de repressão no começo, depois sendo bem mais aceito, depois virando, vamos dizer, normal em vários quesitos e depois se tornando quase que obrigatoriedade em alguns pontos aí, né? Mas não vou falar sobre isso especificamente apenas hoje, né? E aí a gente viu outros movimentos, e tem movimentos mais recentes, por exemplo, o conceito do Red Pills, né? Os Red Pills, né? E depois, um pouco depois, os MGTOWs, né? Que é já um movimento mais masculino, né? Ou como alguns dizem, movimento masculinista. E outros dizem que não é nenhum movimento, não é nenhum grupo específico, mas é uma filosofia que adere com algumas ferramentas, que te dá algumas ferramentas para você saber lidar com relacionamentos. Mas relacionamentos de uma forma geral, né? E já faz um bom tempo, estão um pouco mais complicados, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga e a gente estava falando de várias coisas. Ela contou um pouco da história dela, que é uma história lamentavelmente um tanto trágica, assim, em alguns pontos, né? Ela teve um casamento não bem sucedido, teve um filho, né? Mudou de estado, etc. O motivo da separação, inclusive, foi lamentavelmente também, né? Questão de violência doméstica, sobretudo. Enfim, né? É um caso com vários outros semelhantes, né? A gente tem outros semelhantes também, semelhante a isso que eu vou falar agora, que é uma onda que tem acontecido, né, de mulheres que engravidam e elas estão no relacionamento com o sujeito. Muitas vezes nem é tão sério, ou às vezes é sério, mas é um tanto recente. A engravida dele engravida e fala que esse atual seria o pai. E aí o cara faz um exame de DNA, sei lá, 1, 2, 3, 4 anos depois, e descobre-se que ele não é o pai. Como se isso já não fosse chocante e ruim, né, o suficiente, há casos em que a justiça ainda determina que ele mantenha o nome no registro da criança, bem como seja obrigado a pagar pensão, né? Continuar pagando pensão. Claro que tem outros casos, tem casos onde o homem consegue reverter, teve casos, né, onde o cara consegue reverter e fazer com que a mulher pague a indenização para ele, pague a pensão ou tudo que ele gastou com a criança durante esse tempo, e enfim. Mas a gente pega assim pelos pontos que mais tocam, né? O que seria justiça nesse caso, né? Tem esse termo que está bastante falado também, que é um compromisso afetivo, né? Paternidade afetiva, é o vínculo afetivo, né? Que quando o pai que cria, mesmo não sendo o pai biológico, né, ele se torna obrigado a pagar pela justiça com o argumento de que ele desenvolveu esse vínculo afetivo com a criança, né? É um cachorrinho da moça aqui. Tudo bem? Cachorrinho bonitinho. E aí bonitinho o cachorrinho. Bom, na praça é isso mesmo, né? Não tem jeito. Então, assim, essa característica, né, de decisão judicial, né, que já tem um bom tempo que tem sido tomada, logicamente, por mais que tenha o nome de justiça, nem sempre é justa, né? A justiça nem sempre é justa.
né? Pode ser legal, mas nem sempre é justa, né? Mas voltando assim, isso é lógico, é um ponto num processo de relacionamento bem mais distante, bem mais longo e que é um grande problema, né? Mas assim, vendo os vários casos que a gente acompanha algumas páginas, alguns canais, né? Não vou citar nomes hoje aqui, que senão vai faltar alguns. Mas quando você começa a ver que as pessoas elas estão menos afeitas a relacionamentos mais longos, né? E mais afeitas a não relacionamentos, né? A envolvimentos não emotivos, não sentimentais, né? E a coisas muito mais efêmeras, né? Como é o caso, são os casos de ficadas aí, né? E também de pessoas que têm múltiplos parceiros, porque antigamente isso era mais comum perante os homens não, pelos homens, né? E aí, hoje, eu não vou dizer que a maioria é mulher, mas o número de mulheres com as quais eu conversei, né? Algumas só numa conversa amistosa e outras as quais até tive um inicial interesse, e ao saber que era uma coisa aberta, né? De ter múltiplos parceiros, tal, porque as mulheres geralmente são mais reservadas, né? E são mais satisfeitas com pouco, né? São mais satisfeitas em ter um parceiro só, né? Elas têm mais não vou dizer vocação, né? Para ter um relacionamento mais monogâmico, né? Enquanto não que o homem não tenha, mas geralmente o período que o homem tem é mais curto, né? É mais curto, né? É um pouco maior, mas é um período, né? Porque todo mundo, no final das contas, quer alguém para ficar, né? É o que eu acredito. A maioria das pessoas quer alguém para ter como a pessoa da sua vida, a maioria, né? A imensa maioria das pessoas. E aí, voltando para essa questão dos problemas dos relacionamentos, dados já essas questões aqui que eu acabei de levantar, né? Eu quero saber de vocês se você tem alguma experiência parecida, conhece alguém. Qual é o problema dos relacionamentos, né? Qual tem sido o problema dos relacionamentos, né? São vários, são muitos problemas, muitas questões, né? Uma delas que eu acho também muitas pessoas que não sabem o que quer com outras pessoas, e às vezes algumas dessas pessoas também que não sabem o que não querem, né? Ou às vezes mesmo sabendo inconscientemente, elas não vão atrás do que elas querem, né? Diretamente, elas vão atrás de qualquer coisa. E eu acredito nisso, né? Eu acredito que muitas pessoas, por causa de contexto, por causa de situações, vão atrás de qualquer coisa. Aí acaba aparecendo qualquer coisa, né? E muitas vezes, muitas pessoas que são interessantes acabam não dando certo entre si. As duas pessoas são interessantes, porque eu percebo que falta também uma falta de propósito mútuo, né? E eu acho que quem já teve amigos, já participar não sei se é a palavra, mas já presenciou, já viu, por exemplo, briga de casal, dissensão de casais, onde você conhece o casal, né? E aí eles brigam por qualquer coisa e estão separados. E você ouve a versão de um, depois você ouve a versão do outro, né? Às vezes é difícil saber quem tá certo. E às vezes é muito fácil saber quem está certo. Certo assim, sob o ponto de vista mais moral, mais ético, né, mais correto do que a gente considera um bom relacionamento. E nisso você fala, pô, as pessoas são muito bacanas. E é muito estranho, porque você banca meio que um psicólogo honorário, porque as pessoas vêm com a demanda, o cara vem aqui e fala, não, porque não deu por causa disso, ela falou isso, não sei o que lá. Não, mas ele fez isso, prometeu a sua coisa e não cumpriu assim, assado. Aí você fala, pô, por que eles não conversam entre si? Aí você fala, é só você resolver isso aqui com ele, porque você não joga isso na mesa. E aí, não raramente você percebe que o que realmente incomoda um ou outro no relacionamento não é colocado na mesa, né? De uma forma racional, ou adulta, eu diria, é meio pesado, né? Mas eu acho que é a verdade. De uma forma adulta e saudável, e sobretudo respeitosa. Então, o que falta nesse caso? Diálogo. Com certeza é um pouco mais de diálogo, né? As pessoas querem mais profissionalmente, né? Elas não querem o processo, né? Tipo, todo mundo quer o prato na mesa, tudo bonitinho, a comida bem temperada, cheirosinho, mas ninguém tá afim de antes, 2, 3 horas antes, ir lá arregaçar as mangas, ir na cozinha, né? Preparar a comida, fazer o tempero,
né? Esperar ter o tempo de panela necessário para depois você formar o prato. É meio complicado, a gente pensa mais em ser servido do que servir. E relacionamento é uma coisa que naturalmente é mútua, é uma sociedade, né? A primeira sociedade dita no mundo foi o casamento, né? Sociologicamente falando, pelo menos. Antropologicamente falando, sobretudo, né? É a primeira sociedade que a gente compreende no mundo é o casamento. Embora seja uma coisa que eu vou falar também em dado momento, que eu sou criacionista, né? Independentemente de crença, né? Eu acho que essa quando a gente pensa em sociedade, em relacionamento intrapessoal, casamento com certeza é a primeira relação interpessoal que a gente acaba tendo de uma maneira mais formal, né? E que visa estruturar também o que a gente chama de família, o que é a família, né? E que compõe o que a gente chama de sociedade, né? A partir do nascimento de seres humanos, como eu e você. Se eu for marciano, se for marciano também, acho que é a mesma forma. Mas é isso, eu queria trazer um pouco à baila isso daí, né, e falar, colocar algumas perguntas, né, por que os relacionamentos não têm dado certo, e o quanto as pessoas querem que dê certo, fazendo o que precisa ser feito, né. Tem uma frase do Lee Ribeiro, né, que perguntam para ele, porque ele é um cara muito bem sucedido e tal, e aí perguntam para ele, né, por que ele é bem sucedido, né? Como que faz para ser bem sucedido? E aí ele fala a coisa mais básica do mundo, né? Você faz o que precisa ser feito e aí você adquire o sucesso. Lógico que é uma coisa um tanto sucinta demais e talvez até um pouco subjetiva demais para muita gente, mas é uma síntese totalmente realista, né? Fazer o que precisa ser feito, né? Porque tudo que ao que a gente se propõe, a gente tem que pensar antes. Você vai fazer uma viagem, uma faculdade, vai construir uma casa, vai comprar um carro, né? Vai, sei lá, fazer qualquer coisa, qualquer empreita, né? Qualquer coisa que você vai começar, você tem que olhar para frente, né? Ver como é que você vai começar esse tipo de coisa. E nisso é impossível você não fazer uma análise básica de como as coisas podem e devem andar, né? E aí lógico que tem muitas coisas que você percebe que o que precisa ser feito é no longo do caminho, porque o processo é isso, né? Mas tem muitas coisas que você consegue prever antes, o básico você consegue prever antes, né? E o que parece é que as pessoas não têm feito o básico. É a minha opinião, né? Eu acho que a gente pode acrescentar isso em mais outras conversas. Agradeço aí a audiência, a paciência, muito obrigado. Beijo na alma, esse é o canal Sob Demanda, tamo junto e até a próxima.